Saudações, eu sou Renato Veloso e nesta aula vamos falar sobre alguns princípios tributários. O princípio da liberdade de tráfego, princípio da uniformidade geográfica, princípio da vedação às isenções heterônomas, princípio da uniformização de tributação em razão da procedência ou destino de bem ou serviço e princípio da isonomia. O princípio da liberdade de tráfego está determinado no artigo 150, inciso 5º da Constituição, que estabelece que União, Estados e Distrito Federal e municípios, eles não podem estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. E a Constituição aqui faz uma ressalva, na verdade, um pouco equivocada, porque ressalva a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Por que eu faço essa ponderação que é uma ressalva equivocada? Porque o pedágio ele não é tributo, ele não tem natureza jurídica de tributo. Então, não havia necessidade do constituinte originário fazer essa ressalva, porque o pedágio é um preço público. O que é o preço público? É um valor que está relacionado a um contrato e não tributo. Sabemos que tributo é uma prestação pecuniária compulsória, que decorre de lei. E o pedágio, ele decorre de um contrato. Em geral, um contrato de concessão de vias, de rodovias. Enquanto o preço é um valor que se paga por um serviço ou por uma atividade estatal. Então, se trata, na verdade, de um preço público e não de um tributo, pedágio. Mas, de toda sorte, o Constituinte entendeu por bem inseri-lo como exceção a esse princípio da liberdade de tráfego, que significa, portanto, que os entes federados não podem estipular limitações ao tráfico de pessoas se valendo de tributos para isso, impedir a circulação de pessoas no território nacional, de pessoas ou bens. E muitos devem ter se perguntado a respeito do ICMS. Se o ICMS interestadual, ele configuraria violação a esse princípio. E não configura. Por quê? Porque a questão é o fato gerador. O tributo ele não é cobrado porque a pessoa está passando de um estado para outro, porque o bem está passando de um estado para outro. O ICMS, o fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria de um estabelecimento ou para outro estabelecimento ou para um consumidor final. Então, o ICMS ele é cobrado em razão de um fato gerador que não é a circulação do bem no território nacional, e sim a venda de um bem, a operação da venda de um bem. Então, por isso que o ICMS interestadual ele não ofende o princípio da liberdade de tráfego, porque o fato gerador que leva à cobrança desse imposto interestadual é a saída da mercadoria, é a venda da mercadoria. E eu apresentei aqui a questão do pedágio, que pedágio, na verdade, é preço público. Outro princípio é o chamado princípio da uniformidade geográfica. E observe que esse princípio ele se restringe à União, porque ele está no artigo 151 da Constituição, onde diz que é vedada a União. Então, a União não pode instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou seja, que não tenha a mesma aplicação em todo o território nacional, ou ainda que implique em distinção ou preferência em relação a qualquer outro ente da federação, Estado, município e Distrito Federal. Entretanto, admite-se, ou seja, o próprio princípio ele traz uma flexibilidade. Admite-se a concessão de incentivos fiscais, veja, o tributo ele vai ser cobrado da mesma forma, mas a União poderá conceder incentivos fiscais, benefícios fiscais, para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. O que significa isso? Significa que o IPI, ele, por exemplo, tem alíquota de 20% para determinado produto industrializado. Entretanto, poderá a União, em razão de querer incentivar determinadas empresas, o funcionamento de empresas em regiões econômicas menos desenvolvidas, poderá estabelecer, então, um desconto no IPI, uma redução de base de cálculo de 50%.
que equivaleria na prática o IPI a ser cobrado numa alíquota de 10%. Ao invés de ele alterar a alíquota, o que ele faz? Ele institui uma redução de base de cálculo. Isso em determinadas regiões, ou seja, para, por exemplo, empresas sediadas na região norte do país. Pode sim, porque a mesma empresa, a mesma indústria que funcione no sul, no sudeste, que são regiões mais desenvolvidas, vai ter que pagar IPI de 20%. Nas empresas da região norte, a União vai e concede uma redução de base de cálculo de 50%, que equivaleria na prática a um pagamento de IPI de alíquota de 10%. O IPI continua sendo uniforme em todo o território, porque a alíquota é 20%, perdão. Entretanto, para as indústrias na região norte, eles terão redução de base de cálculo, que é uma das formas de benefício fiscal. Outro princípio é o princípio da uniformidade da tributação da renda, segundo o qual é vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública de Estados, Distrito Federal e municípios, além da remuneração de seus servidores, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e seus agentes. Por que isso? Porque a União ela cobra o imposto de renda, cobra o IOF, que é o imposto que incide sobre operações financeiras. Se a União ela pudesse estabelecer índices superiores de tributação, por exemplo, quando ela contrata empréstimos, quando ela busca empréstimos no mercado financeiro, busca recursos no mercado financeiro, nenhuma pessoa iria comprar títulos de dívida de estados e municípios se a tributação dessa dívida, desses títulos, fosse maior, porque quem vai poder tributar isso é a União. Então, por isso que a União não pode aplicar a estados e municípios percentuais de tributação superiores aos que ele aplica, aos que a União aplica nos empréstimos que ela contrata, nos títulos da dívida pública que ela expede para captar recursos no mercado. O mesmo vale em relação à tributação dos servidores. Não pode a União tributar a renda dos servidores de estados e municípios em níveis acima da renda que é tributada dos seus servidores da União, justamente para evitar um desequilíbrio entre a União e os demais entes federados. Princípio da vedação às isenções heterônomas. Está previsto no artigo 151, inciso 3º da Constituição. É vedado à União instituir isenções de tributos da competência de estados, Distrito Federal ou municípios. Por que isso? Porque se a União pudesse conceder essas isenções, geraria um forte desequilíbrio no Pacto Federativo. Então, por isso que a União não pode conceder isenções de tributos estaduais ou municipais, nem do Distrito Federal. E a isenção, o poder de isentar, ele é reflexo do poder de tributar. Se um ente federado ele pode tributar, ele também tem o poder de isentar aquela situação jurídica que está sendo tributada. Então, a regra é que só pode existir no ordenamento jurídico as isenções autônomas, ou seja, aquelas isenções que são concedidas pelo próprio ente federado que tem o poder de instituir o tributo. Isenção autônoma, ela difere da chamada isenção heterônoma. Isenção heterônoma é aquela que é concedida por um ente federado distinto daquele ente que tem o poder de instituir o tributo. Então, seria a União concedendo a isenção de um tributo estadual ou municipal. Essa isenção é chamada isenção heterônoma. E esse princípio ele tem algumas exceções, ou seja, admite-se isenção heterônoma, ou seja, a União concedendo a isenção de tributo estadual, no caso, o ICMS. Inclusive, essa matéria, essa exceção, hoje, ela já é uma imunidade, que é um assunto que nós conversaremos mais à frente. Por que se tornou uma imunidade? Porque a própria Constituição já estabeleceu, no caso aqui do ICMS, que não vai incidir ICMS nas operações de produtos destinados ao exterior ou de serviços destinados ao exterior.
Antes havia uma previsão na Constituição, antes da emenda 42, que a União poderia regular isso por lei complementar, mas com a emenda 42 já ficou estabelecida que será imune de ICMS a venda de mercadorias ao exterior, assim como a prestação de serviços ao exterior. Mas temos algumas exceções ainda em vigor. Uma das exceções é a prevista em relação ao ISS, que estabelece que lei complementar, ou seja, lei complementar da União, vai poder conceder isenção de ISS nas exportações. E outra exceção que merece discussão é a chamada isenção concedida por meio de tratados internacionais. É preciso destacar que a parte da doutrina questionava essa possibilidade de concessão das isenções por meio de tratados internacionais, justamente com o argumento de que feriria esse princípio do artigo 151, inciso 3º. Entretanto, é preciso destacar que quando a União concede uma isenção num tratado internacional, quem o faz não é a União, e sim a República Federativa do Brasil, que é quem tem personalidade jurídica de direito público internacional. Não se confunde assim com a União. A União é pessoa jurídica de direito público interno. O que acontece é que a mesma pessoa física que tem o papel de representar o interesse da União, que é o presidente da República, que é quem gere a União em termos de executivo, também detém o papel de representar a República Federativa no cenário externo. Também é o presidente da República. E com isso, acabamos confundindo e entendendo que se trata da mesma pessoa jurídica de direito público, quando não é. O presidente da República, na verdade, ele desempenha um papel de chefe da pessoa jurídica de direito público interno, no caso, o Executivo, União. Enquanto, no aspecto exterior, no cenário internacional, o presidente da República também desempenha a função de chefe de Estado, que é aquele que representa o país no aspecto enquanto pessoa jurídica de direito público internacional. Por isso que acabamos confundindo, mas na verdade, quem faz a concessão por meio de tratado internacional de isenções é o presidente da República como chefe de Estado e não como chefe de governo. E, portanto, não fere o princípio da vedação à isenção heterônoma. E se nós pensarmos no aspecto funcional também, seria um contrassenso, porque o tratado internacional estaria toda hora sofrendo abalos. Como é que o Brasil se comprometeria a conceder uma isenção de determinado produto no mercado internacional e depois ele se depararia com o Estado tributando, o município tributando? Como ficaria a confiança do país no cenário internacional? Nenhum outro país celebraria tratados que versassem sobre matéria tributária com o Brasil se os entes federados não cumprissem esse tratado. Então, quando a União concede isenções de tributos em tratado internacional, não configura violação ao princípio do artigo 151, inciso 3º da Constituição. O Supremo já consagrou esse entendimento em vários julgamentos. Um deles que destaco é a ADI 1600, na qual o Supremo ele deixou claro que na celebração do Tratado Internacional não é a União que celebra o tratado, porque ela não está ali presente na ordem externa, e sim a República Federativa do Brasil. E esse tratado, então, que trata sobre a questão de tráfego aéreo, né, que é a Convenção de Varsóvia, ele então prevê a questão de não incidência do ICMS. Ele traz ali isenções e, portanto, essa isenção alcança o ICMS, que é um imposto que é cobrado também no serviço de transporte. Mas, para os voos internacionais, ele não pode se fazer incidir sob pena de violar o tratado internacional. Então, o STF confirmou que esse tratado ele tem eficácia.
não houve violação ao artigo 151, inciso 1º da Constituição. Princípio da não discriminação baseada na procedência ou destino. Esse princípio agora, ele é um pouco parecido com o princípio da uniformidade geográfica, só que ele só se aplica aos estados, Distrito Federal e municípios. É o que dispõe o artigo 152 da Constituição, quando diz que é vedado aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Em razão disso, o que o Constituinte quis foi impedir que os estados ou municípios tributassem diferentemente determinados bens ou serviços em razão da origem ou então do destino desses bens. Vamos ao exemplo. O estado do Ceará, por exemplo, não pode resolver tributar mais caro, tributar com maior alíquota de ICMS, por exemplo, a rapadura proveniente de Pernambuco, porque há uma concorrência entre esse produto produzido no Ceará e produzido em Pernambuco. Em razão disso, não pode, se a alíquota do ICMS é 18%, em razão disso, não pode o estado do Ceará querer tributar em 20% a rapadura que vier de Pernambuco, porque o artigo 152 impede essa diferenciação. Então, se ele tributa a rapadura dos outros estados em 18%, vai tributar em Pernambuco também em 18%. Não pode haver discriminação em razão da origem do produto. E o mesmo vale em razão do destino. Não poderia o estado de São Paulo, por exemplo, na venda para o Ceará de uma mercadoria, tributar a maior a saída dessa mercadoria do estado do Ceará para o estado do Ceará, alegando que, como está indo para o Nordeste, ele vai tributar a maior. Não poderá haver essa discriminação em razão do destino. E lembrar também que apenas a União pode fazer essa diferenciação em relação a determinadas regiões, concedendo incentivos fiscais. Essa diferenciação entre regiões só pode ser realizada pela União, conforme artigo 151, inciso 1º da Constituição. O princípio da isonomia está estabelecido no artigo 150, inciso 2º da Constituição, quando estabelece que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, sendo proibida qualquer discriminação em razão de ocupação profissional, função, independente de denominação jurídica de rendimentos, títulos ou direitos. E sobre o princípio da isonomia, é interessante observar que a Constituição, no artigo 150, inciso 2º, ele trata aqui da isonomia no aspecto horizontal, ou seja, tratar igualmente os que estão na situação igual. Aqui a União, os entes federados na isonomia, não estão preocupados em reduzir desigualdades, e sim tratar todas aquelas pessoas que estão em situações equânimes da mesma forma. Essa isonomia é chamada de isonomia horizontal, mas a Constituição prevê uma forma de isonomia vertical, ou seja, de redução de desigualdades. Nós vamos encontrar isso no princípio da capacidade contributiva, quando diz que os entes federados poderão instituir tributos de acordo com a renda e o patrimônio das pessoas, como forma de reduzir as desigualdades. Então, o princípio da isonomia, do artigo 150, inciso 2º, trata da isonomia no seu caráter horizontal, enquanto o princípio da capacidade contributiva trata da isonomia no seu caráter vertical, na tentativa de redução de desigualdades. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.